ele tem uma trajetória parecida, pela coisa precoce, assim, com o Aécio. É um cara que sempre esteve do lado do poder em Pelotas, ele foi prefeito de Pelotas, é um cara que é chefe de gabinete de um prefeito do MDB, depois chefe de gabinete de um prefeito do PP, que é o cara que é o padrinho político dele, que parece que hoje não se entendem, né? Então, ele tem uma trajetória de vínculo com o poder parecido com o do Aécio. Então, ele tem alguma coisa do Aécio. Agora, vou te dizer uma coisa que eu acho que é interessante para as pessoas saberem. Assim, bueno, então, o Eduardo Leite seria o Luciano Huck gaúcho? Tu já pensaste nisso, Leonardo? Que ele pode ser o Luciano Huck gaúcho? Aí eu já ouvi dizer, Moisés, que ele poderia, inclusive, puxar, na verdade, o apoio do PSDB a uma candidatura do Luciano Huck. Né? O Luciano Huck sai por um outro partido, um Cidadania da Vida, e ele se propõe a ser vice do Luciano, alguma coisa desse tipo. Como se fosse um choque geracional na política. Não sei se isso já circulou. Aí é uma situação completamente maluca, né? Pega um vereador aqui da Grande Porto Alegre, que o cara vai dizer, não, essa hipótese é uma hipótese que só Tucano para pensar nisso, né? Porque já pensaram, ou ele na cabeça, e o Luciano Huck devia... Aí ele diz assim, mas quem é que representa o Nordeste, por exemplo? Aí disse assim, o Luciano Huck. Né? Essa é a piada, né? O Luciano Huck seria representante do Nordeste. Mas eu vou te dizer por que o Eduardo Leite está à direita do Luciano Huck. O Luciano Huck publicou na Folha sei lá, umas 3 semanas, um artigo muito interessante, um longo, um texto muito fundamentado com as posições dele. O que ele deixa claro naquele texto ali? Que ele é um cara anti-Bolsonaro. Ele usa expressões fortes contra o Bolsonaro. Ele diz que o Bolsonaro defende homofobia, racismo, ele tem uma narrativa desvairada palaciana desde a posse. Ele ataca o Bolsonaro com um palavreado da esquerda, o Luciano Huck. Tem uma posição muito boa de defesa do ambientalismo, por exemplo. Questões de costume, o Luciano Huck tem posições muito claras em relação ao LGBT. Nesse artigo, ele fala disso. E aí tu vai procurar, tu entrar no Google e vai procurar alguma coisa que aprofunde a reflexão do Eduardo Leite sobre essas questões, tu não vai achar. Então ele não é nem um Luciano Huck, ele é um cara que está à direita do Luciano Huck. Ele faz esse jogo, essa imagem, né, progressista desse tucano jovem aí, dessa arena jovem, e ele se vende muito bem assim, porque ele simplifica muito os discursos. Ele é um cara que tem uma facilidade de retórica muito boa, nesse sentido de condensar tudo, as ideias, as frases. Ele vive repetindo frases. Ele é um cara que tem sempre opiniões vagas sobre as coisas. Ele é genérico em relação a tudo. Então, tu não vai achar em texto, em entrevista, nada que aprofunde a reflexão do Eduardo Leite em relação a questões de costumes, por exemplo, o ambientalismo, ou até mesmo em questões a relação à economia. É um liberal que quer privatização e tal, mas o que ele quer? Então, ele é uma figura muito interessante, porque ele é um passo adiante da direita, no sentido de recuperar um terreno que pode ter perdido para a extrema-direita. O Eduardo Leite se posiciona muito bem como uma alternativa de resgate dessa direita fofinha, cheirosa, como diz a Helena Cantanhede, né? A direita limpinha e cheirosa, né? A massa cheirosa, mais ou menos isso. Essa direita cheirosa, ele quer representar isso aí. Ele é um cara que é o tal político fofo. Ele é um Rodrigo Maia aperfeiçoado. Ele vem com tudo, Leonardo. Então, ele tem essa base, esse apoio da elite tucana. Então, ele tem uma força já, um lastro muito bom e de apoio parlamentar, né?